Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, tá? E o estádio do Flamengo teve uma ótima notícia neste fim de semana, né? Uma notícia até publicada em primeira mão pelo ge.com. Na verdade é retroativa à última quinta-feira, mas o conselho curador do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, deu um parecer favorável ao termo de conciliação assinado lá atrás. Lembra aquela história que o Flamengo tinha a obrigatoriedade de construir o estádio no terreno do gasômetro até 2029? E aí o Flamengo conseguiu tirar do acordo a necessidade de construir o seu estádio e inaugurá-lo até 2029? Pois é, foi aprovado isso pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então o Flamengo vai ter que pagar um adicional de 23 milhões e 600 mil reais e aí tem caminho aberto para construir o seu estádio. Tá? Então, assim, aquele acordo havia sido costurado pelo BAP com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, mas isso precisava de aprovação. E essa aprovação foi obtida no FGTS, então o Flamengo tem aí o seu caminho aberto para construir o seu estádio. Mas quais são os termos da construção do estádio do Flamengo? Bom, essa é uma questão já apresentada pelo Flamengo após estudo independente realizado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site da BandBet apontando sua câmera para o QR Code que aparece na tela ou então digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E tem tudo lá já sobre a grande final da Copa do Brasil, que será disputada neste domingo, às 6 horas da tarde, entre Vasco da Gama e Corinthians, além, claro, das melhores oportunidades do mercado para a Copa Africana de Nações, que também começa neste dia 21 de dezembro. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando, então, o tema estádio do Flamengo por aqui. Bom, presidente BAP, ele fez uma coisa para mim que é muito correta, quando ele olha para o custo que esse estádio vai ter e fala assim, peraí, se eu for construir esse estádio até 2029, o Flamengo vai sangrar financeiramente. E aí o que ele faz? Costura com a prefeitura esse acordo, que foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS, o termo de conciliação, e dessa forma consegue postergar o início da obra para a construção do estádio do Flamengo. E aí a inauguração fica lá para 2036, né? De acordo com esse estudo de viabilidade econômica elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Estudo este que era necessário e não foi feito para que o então presidente Rodolfo Landim colocasse, ou melhor, estipulasse esse prazo de construção para 2029 na inauguração. Então, o que aconteceria aqui? Primeiro, o Flamengo não ia viver basicamente uma boa situação financeira. Tudo aquilo que foi construído a partir de 2013 poderia ser colocado por água abaixo, né? Porque o Flamengo ia se endividar. E aí o que o Flamengo pretende fazer? Juntar dinheiro neste período para que consiga já pagar a construção do estádio e não entre num esquema de obter o financiamento, que é pegar dinheiro emprestado, só que o dinheiro tem um custo, gente, são os juros. E a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, é muito alta. Então o Flamengo ia enxugar gelo nessa história, porque você pega o dinheiro, beleza, vou construir um estádio que custaria mais de 2 bilhões de reais. Tá bom, só que eu preciso de dinheiro para isso, não tenho liquidez para isso. O que eu vou fazer?
Que nem quando você vai financiar um automóvel, a sua casa, não sei, você pega um dinheiro emprestado e você vai pagando isso ao longo dos anos, com juros embutidos nessa história. Então, muitas vezes você vai pagar mais juros do que necessariamente aquele dinheiro que você pegou emprestado, o valor do dinheiro que você pegou emprestado. Então, é uma coisa que faz sangrar qualquer caixa, principalmente, neste caso, o caixa do Flamengo, que já estava comprometido ao final da gestão Landim, né? Tanto que o Flamengo só faz uma contratação na primeira janela, que é justamente a do Juninho, que está indo embora, né? Por um valor semelhante àquele pago pelo Flamengo. Então a questão toda passa por isso. Agir com responsabilidade diante de algo que, para mim, não foi feito com tanta responsabilidade assim, que era a bala de prata do presidente Rodolfo Landim para conseguir a eleição de Rodrigo Dunche, que era seu correligionário. E aí passa também pela história de, nos estertores da campanha para a eleição presidencial, ter surgido um vídeo com uma maquete de um estádio, uma maquete que se vê que era quando existia, de um projeto que sequer existia. Então, assim, o BAP tem que ser criticado quando tiver que ser criticado, mas tem que ser elogiado quando tem que ser elogiado. E nesse caso, eu acho que ele fez algo muito importante para o equilíbrio das finanças do Flamengo peraí, eu tenho o Maracanã por 20 anos, para que no desespero eu vou construir um estádio? Legal, todo mundo é favorável à construção do estádio do Flamengo. Eu sou, você é, o BAP é. Ponto. Isso é ponto pacífico. Só que, qual seria o custo disso para a construção e, por consequência, a inauguração de um estádio em 2029? Quanto que o Flamengo sangraria? Essa conta não existe. Quer dizer, ela existe. Um estádio custaria mais de 2 bilhões de reais. Você pegar em 4 anos, quanto o Flamengo gastaria, com um caixa já mais modesto, então ele teria que recorrer a empréstimo. E aí entraria no endividamento, aí no longo prazo, e aí como é que você honra os compromissos? Isso teria impacto no desempenho esportivo. Esse estudo, melhor dizendo, de viabilidade econômica, ele nunca foi feito na gestão Landim. Então a gente não sabe, nunca vai saber, talvez, qual seria o custo disso para que essa obra fosse inaugurada em 2029. Então, existe um caminho aí. O Flamengo vai pagar um pouco mais, tá, para obter a outorga definitiva desse terreno do gasômetro, como eu disse, esse valor de 23 milhões e 600 mil reais, o que, convenhamos, para a atual situação dos cofres do Flamengo, é algo praticamente, não vou dizer irrisório, mas praticamente irrisório, e aí tem toda a calma do mundo para inaugurar o estádio no momento em que o Flamengo tiver dinheiro para isso, para fazer a obra sem entrar num processo de endividamento. Beleza? Deixe seu like neste vídeo. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.